Como vão, senhores? Tudo bem? Estamos começando uma nova etapa agora. Agora a etapa da preparação para as segundas avaliações, não é isso? Vamos começar hoje com recursos e espécie, dando ênfase ao recurso de apelação. Vamos relembrar um pouco sobre a apelação. Na verdade, a apelação ela é um instituto remanescente do direito romano, em que essa palavra latina ela tinha um significado que era dirigir a palavra. E esse instituto era utilizado quando as pessoas que se sentiam prejudicadas por uma decisão recorriam ao imperador, visando a modificação dessa decisão que eu tinha prejudicado. Então, essa palavra latina é dela que origina a nossa apelação. Lembrando-se que o seu significado era dirigir a palavra. Mas vamos mais além. O recurso de apelação no nosso ordenamento é um recurso que bastante utilizado, é um recurso por excelência e é um recurso em que você pode discutir tanto questões de fato quanto questões de direito. Nós também temos esse recurso de apelação no Código de Processo Civil. Não é um recurso restrito apenas ao Código de Processo Penal. Partindo daí, muitas vezes nos deparamos com um recurso de apelação, com um termo, apelação ampla. E nós temos que ter noção que a apelação ampla nos leva a crer que seria uma apelação em que se discute todo o conteúdo da decisão. Quando vimos o termo apelação parcial, nós estamos discutindo parte da decisão e não a sua integralidade. Também nos deparamos com os termos apelação principal. E a apelação principal estaria ligada quando a figura do Ministério Público impetra a apelação. Quando ela é inerte e quem impetra o recurso é o assistente de acusação, nós chamamos essa apelação de subsidiária. São lembranças que são importantes porque nós vamos nos deparar na vida profissional com esses termos. Mas o que vai nos interessar mesmo na data de hoje, na aula de hoje, serão as situações em que nós podemos utilizar o recurso de apelação. Vamos lá. Sentença condenatória ou absolutória. É importante que nós tenhamos em mente, tanto faz a decisão, a sentença condenar ou absolver. Dela vai caber apelação, se ela for preferida por um juiz singular, por um juiz de primeiro grau. Ou seja, essa é a decisão mais comum da qual se cabe a apelação. Agora, em certo concurso, eu me deparei em um momento com uma situação em que ele perguntava o seguinte: um prefeito foi julgado por um tribunal de justiça por um crime e no final esse tribunal de justiça, o colegiado, condenou. Ele foi condenado. Qual o recurso cabível? Seria a apelação? Não. Por essa possibilidade prevista no artigo 593, inciso 1º, nós já saberíamos que não seria apelação. Por quê? Ela tem que ser uma sentença condenatória ou absolutória, como foi o caso, no caso condenatório, mas proferida por um juiz singular e não um colegiado. Uma outra situação que também se discute muito é quando o crime é político, previsto na Lei de Segurança Nacional. Nós sabemos que o crime político previsto na Lei de Segurança Nacional, a sua competência originária de julgamento é da Justiça Federal. Ok. A regra seria, julgou pelo juiz de primeira instância federal, o recurso seria apelação para o Tribunal Regional Federal. No caso, não vai ser. Por ele ser um crime político previsto na Lei de Segurança Nacional, o recurso não será apelação.
será o recurso ordinário constitucional dirigido ao STF. Senhores. Previsto isso no artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Isso também já definido pelo próprio informativo 885 do STF. São duas situações que excetuariam a segunda, principalmente, a previsão da apelação. O primeiro, do prefeito, porque não foi um juiz singular que proferiu a sentença, ou o acórdão. E o segundo é uma exceção constitucional quando o crime é político previsto na Lei de Segurança Nacional. Lembrando-se que essa possibilidade está prevista no artigo 593, inciso 1º. Partimos também de uma outra situação, das decisões definitivas ou com força definitiva, proferida também por juiz singular. O melhor exemplo dessa situação, senhores, lembrando-se que isso daqui são decisões e são cabíveis apenas à apelação de forma residual, nós nos deparamos com a situação da pronúncia e da impronúncia. De que forma? Tanto a pronúncia quanto a impronúncia não são sentenças, são decisões. Perfeitamente? A pronúncia, no seu inciso 4 do artigo 581, é previsto o reze. No artigo 581, inciso 4, é previsto para essa decisão, que é uma decisão definitiva, ou uma decisão com força definitiva, porque finda o sumário da culpa, a primeira fase do tribunal do júri, e leva o réu para a segunda fase, para o plenário. Ou seja, seria uma decisão, mas é previsto para essa situação o recurso em sentido estrito, no artigo 581, inciso 4. Olha, que não vamos utilizar a apelação, por quê? Porque a apelação seria de forma residual. Se não houvesse previsão de outro recurso, é que nós utilizaríamos a apelação. Já em pronúncia, ela não é prevista em outro recurso. É também uma decisão proferida por um juiz singular, é uma decisão interlocutória, conforme a pronúncia, mas nessa situação nós utilizamos a apelação, de acordo com o artigo 416 do Código de Processo Penal. Por que eu uso a apelação e também não uso o reze? Porque não existe previsão para essa situação de utilização do reze. Não existindo, de forma residual, nós utilizamos a apelação, porque ela seria uma decisão com força definitiva ou definitiva, proferida por um juiz singular, ou por um juiz sumariante, que seria no procedimento do tribunal do júri. Corretamente? E a terceira opção, a terceira possibilidade, aqui está previsto no artigo 593, inciso 2 do CPP, e essa terceira situação das decisões do tribunal do júri é previsto no artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal. Nós precisamos, antes de analisarmos essas quatro situações, lembrar que os recursos baseados no 593, inciso 3º, são de motivação vinculante. Eles não são tão amplos quanto o inciso 1 e o inciso 2. Eles só podem ser fundamentados com o 593, inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, nessas hipóteses expressas. Não pode fugir disso. E o que se vai discutir é essa, ou essa, ou essa, ou essa. Não existe outra possibilidade de discussão de outro fato, porque não será levado em consideração. Se você utilizou como fundamento do seu recurso de apelação o 593, inciso 3º, você precisa ficar ligado na súmula 713 do STF, que diz que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri, lembrando que essas decisões são em plenário do Tribunal do Júri, não na primeira fase, é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Quais serão os fundamentos de sua interposição? Esses quatro fundamentos. Outra observação que eu quero trazer à tona agora é o seguinte.
Se nós vamos atacar o mérito, a decisão foi dos jurados. Nós temos que respeitar a soberania dos veredictos. Nesse caso, quando nós atacamos o mérito, que foi decisão dos jurados, o tribunal, que eu estou recorrendo, ele não vai modificar a decisão. Ele vai para outro novo julgamento. O que ele vai determinar é um novo julgamento. Se for uma decisão do presidente do tribunal do júri, aí sim o tribunal poderá modificar a decisão. Vamos a essas decisões, a essas motivações vinculadas. A primeira é a nulidade posterior à pronúncia. Olha, artigo 593, inciso 3º, a linha A, nulidade posterior à denúncia. Qualquer nulidade posterior à denúncia, o que o tribunal vai decidir é por um novo julgamento. For a sentença do juiz presidente, a sentença foi do juiz presidente do tribunal do júri. Então, nessa situação, o tribunal pode definir pela modificação da decisão. Ele pode, não quer dizer que ele é obrigado a modificar. Houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Quem aplica a pena? O presidente do tribunal do júri. Então, pode haver modificação da decisão. E por último, 593, inciso 3, a linha A, B, C e agora a linha D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Olha, essa motivação aqui só pode ser utilizada quando todas as provas forem no sentido da absolvição e os jurados condenarem, ou quando todas as provas forem no sentido da condenação e os jurados absolverem. Não pode haver provas de um lado e do outro. Tem que ser manifestamente contrário, porque senão nós estaríamos violando a soberania dos veredictos. Perfeitamente. Outro detalhe, tanto a defesa como a acusação podem impetrar o recurso de apelação com base nessa fundamentação vinculada. Agora, uma vez só. Se o Ministério Público intentou, impetrou, acabou-se. A defesa não pode mais. Se foi a defesa que impetrou, o Ministério Público não pode mais impetrar uma apelação com esse mesmo fundamento. Então, nós estamos vendo aqui o cabimento do Código de Processo Penal, 593, inciso 1, 2, 3, com as alíneas A, B, C e D. Falei para vocês que a pronúncia estava prevista no 581, inciso 4, e a impronúncia estava prevista no artigo 416 do Código de Processo Penal. Uma última observação. A última observação, senhores, é o juizado especial criminal, que é regido pela Lei 9099/95. Qual é o problema? Existe previsão de apelação nesse tribunal? Existe. O artigo 82 prevê o recurso de apelação. Ele prevê o recurso de apelação que tem um prazo diferente desses aqui, que a petição de interposição nessas opções de cabimento aqui do Código de Processo Penal são de 5 dias, e aqui no Juizado Especial Criminal é de 10 dias. E são 3 situações diferentes desse cabimento. A primeira situação no Juizado Especial Criminal previsto no artigo 82 seria do não recebimento da denúncia ou queixa-crime, que se fosse pelo Código de Processo Penal, caberia o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 1. Mas no Juizado Especial Criminal é o recurso de apelação, no artigo 82, e com prazo de 10 dias. Uma outra situação, além do não recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, que caberia também a apelação, seria a sentença. Havendo uma sentença condenatória ou absolutória, caberia sim o recurso de apelação. Olhe que essas 2 situações são previstas no artigo 82. Previstas para onde? Esse recurso seria endereçado aonde? A turma recursal. Então, o artigo 82 prevê essas 2 situações. O não recebimento da denúncia ou queixa-crime e também a sentença condenatória ou absolutória.
Existe uma terceira possibilidade do recurso de apelação no juizado especial criminal, mas aí é previsto no artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9099/95, que seria da homologação da transação penal. Então, da homologação da transação penal também cabe o recurso de apelação. E a previsão legal é no artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9099. Perfeito, senhores? Então, vamos com calma. Estamos começando agora o recurso de apelação. Vamos caminhar. Nós teremos mais uma aula para entender como será o procedimento nesse recurso. Sempre lembrando que qualquer dúvida, senhores, não deixem de escrever, de copiar quando vocês estiverem vendo o vídeo. Porque, assim, para mim é uma satisfação muito grande poder estar dando essa aula para vocês. Eu agradeço a confiança de vocês. E tenho comigo a certeza de qualquer dúvida, vocês devem procurar o Patriota. Obrigado.